Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Santo Deus. A ti toda honra e glória, Senhor, a ti todo louvor e adoração. Amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe. Paz do Senhor, reverendo, querido, que Deus abençoe. Que Deus abençoe Dinei, Ângela, pastor, Aparecido. Que Deus abençoe irmã Andréia, Alex, grandemente, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos. Estamos aí mais um dia pelo privilégio e pela misericórdia do Senhor que Ele derramou sobre as nossas vidas para podermos estarmos mais um dia. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida de todos, porque o Senhor está nos concedendo mais um dia da sua misericórdia, né? E nós temos motivos de sobra de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Que o Senhor esteja abençoando cada um que está adentrando aí, Daniel, Alex. Se acaso não falar alguns nomes, irmãos, Viviane, é porque não aparece para mim ali, tá? Mas que Deus te abençoe, cada um que está entrando aí, Finéias, irmão Finéias, que Deus abençoe, Gisele, irmã Luzia, que Deus abençoe cada um dos irmãos grandemente. Hoje vamos estar dando aí uma breve resolução, dando um pouco de continuidade, esclarecendo um pouco mais o assunto que eu comecei na semana passada, né, sobre a volta de Jesus e alguns termos importantes que é necessário que falemos. Os irmãos me perdoem, eu tenho alergia, eu tenho rinite e nesse período de tempo agora eu sofro um pouquinho aí com a minha alergia. Então, os irmãos me perdoem por isso, por conta da voz, da irritação na garganta, mas eu creio que vai dar para falar em nome de Jesus. Está repreendido, jogado por terra tudo aquilo que tenta impedir a nossa live falar do amor de Deus, tá bom? Amém? Vamos estar orando, enquanto os irmãos vão adentrando, vamos estar fazendo uma oração de agradecimento a Deus por esse privilégio aí que Ele está nos concedendo mais um dia, amém? Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Teu Filho, graças te damos, Senhor, pela Tua infinita bondade e misericórdia que nos alcançou nesse dia de hoje e nos deu, Senhor, um dia maravilhoso, está nos concedendo a graça de podermos estar reunidos com os irmãos mais uma vez, para podermos aprender um pouco mais, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz e que o Senhor esteja falando, transmitindo aquilo que o Senhor tem para conosco em nossas vidas. Fale, cure, Senhor, batiza com o Teu Espírito Santo, tenha liberdade de trabalhar no nosso meio, no nosso interior, na nossa mente e na nossa vida. Que o Senhor esteja adentrando na vida dos irmãos, aonde é que eles estiverem, Senhor, assistindo esse vídeo, esse áudio, e que eles possam, Senhor, estar sendo tocados, renovados, regenerados pelo Teu amor e pela Tua graça. E que o Senhor esteja trabalhando no interior, no íntimo, nos familiares, nos doentes, nos enfermos, que o Senhor esteja visitando, curando. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, crescimento do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu tomar água aqui, que hoje está bem calor aqui na Inglaterra. E glória a Deus por isso, né? Um dia maravilhoso. Tem feito aí dias maravilhosos aqui na Inglaterra. Dias de bastante calor. E os irmãos têm aproveitado bastante aí. E glória a Deus por isso. Vamos lá. Semana passada estava dando uma breve reflexão sobre uma reflexão escatológica, sobre o livro de Mateus capítulo 24, que relata os acontecimentos dos últimos dias, e sobre a volta de Jesus. Até comentei sobre essa ansiedade, como que está essa nossa ansiedade em relação tanto aos acontecimentos que nós precisamos ter com o nosso cotidiano, que é vida, trabalho, família, tanto também com a vinda do Senhor Jesus, que está à porta, Então nós lemos na semana passada o livro de Mateus, capítulo 24, do verso 1, só fazer uma breve revisão e já adentro na mensagem para hoje, tá bom? No capítulo 24 nós lemos, fizemos a leitura
do verso 1 até o verso 14, que é onde Jesus trata de alguns acontecimentos. Ele mesmo relata aos seus seguidores, ali, os seus discípulos, alguns acontecimentos que aconteciam. Eu vou ler só alguns versículos para não ficar muito enfadonho, e eu vou ler o versículo 3, que diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a eles e os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinais havia da vinda do fim do mundo. E aí Jesus ali responde para eles algumas coisas no versículo 5, dizendo: muitos virão meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão muitos, e ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, mas não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Então, nós temos essa descrição maravilhosa aí desse capítulo de Mateus, capítulo 24, onde Jesus retrata que acontecimentos precisam acontecer para que venha a ser o fim do mundo. Então, eu queria hoje estar adentrando um pouquinho mais, né, nesses termos, nesses acontecimentos, para que fique mais, para que eu complemente melhor o que foi falado semana passada, para que não fique, né, essa falta de informação em relação a tudo isso que nós precisamos entender como servos do Senhor. Então eu fiz algumas anotações, né, como sempre. A gente sempre faz um esboço ali, mas glória a Deus por isso, né? Deus toma e a gente acaba não usando e não lendo, não falando sobre isso, mas de uma certa maneira é o Espírito Santo quem conduz a nossa vida, quem conduz o estudo, e assim ele tem a maneira, né, de falar com cada um dos irmãos de uma maneira diferente. Eu sei que temos tido aí lives maravilhosas, edificantes, e todas elas têm falado tremendamente de maneiras diferentes com cada um dos irmãos. Então vamos fazer um breve resumo do que Jesus, né, falou em relação a isso, e também complementar algumas informações que eu propositalmente não falei da semana passada, para que pudesse estar complementando no dia de hoje, por conta do tempo também, né? O Mateus capítulo 24 é um capítulo muito complexo e não tem-se muito tempo para falar em relação a essas escatologias bíblicas aí, que é muito extensa e, né, leva muito tempo. E glória a Deus por isso. E quanto mais a gente lê, mais a gente sabe e vê que não sabe nada, né? Então estamos aprendendo todos os dias. Então nós vemos aí, Jesus mencionou que falsos profetas surgiriam, né? Tanto Jesus como Pedro, Paulo, também falou deu essa declaração que falsos profetas surgiriam, e desde o princípio, mesmo no Antigo Testamento, surgiriam falsos profetas. Até os dias de hoje estão surgindo os falsos profetas, né? Se auto-intitulando que são o Cristo. Jesus falou: acautelai-vos, não vos engane, não deixe que eles vos enganem, porque muitos surgirão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E muitas coisas estão acontecendo, né? Guerras e conflitos, como eu disse, desde o princípio da fundação do mundo, tem guerras e conflitos surgindo, todo esse decorrer desses anos. Só que a questão é que hoje, nos dias de hoje, elas estão acontecendo com mais frequência. Então, não é o fim? Não, mas estamos de passos largos, podemos assim dizer, nos aproximando cada vez mais do fim do mundo. Guerras, rumores de guerras, sempre aconteceu. Quando nós acompanhamos a leitura no Antigo Testamento, nós vemos isso. Mas a frequência nos últimos 100 anos de tudo isso tem sido mais relevante, tem aumentado cada vez mais. Então é isso que Jesus estava referindo-se a isso, né? Quando começaram as dores de parto, porque a gente sabe, né, que as irmãs que têm filhos sabem que as dores de parto, as contrações começam e elas vão aumentando cada vez mais. Quando Jesus refere-se a esses rumores de guerra, era isso que ele estava dizendo. Quando começar a aumentar demais, estamos próximos do fim. Então ele dá essa menção: fomes, terremotos, né? Se nós fazermos aí um breve resumo dos últimos 100 anos, eu ia dizer 70, mas vou dizer 100, dos últimos 100 anos, dos acontecimentos que tivemos nesses últimos 100 anos aí, nós podemos dizer que gradativamente o índice de guerras, de problemas, de lutas, de fome, está subindo e aumentando cada vez mais. Então nós vemos que estamos sim bem próximos dos acontecimentos, né, findos do final do mundo, né, da vinda de Jesus Cristo. Nós vemos que temos aí mais de 80, nos últimos 100 anos, tivemos mais de 80 conflitos, de guerras e conflitos entre nações, e isso durante 80 anos.
né? 80 conflitos nos últimos 100 anos, basicamente 80, 100 anos mais ou menos. Então daria em torno aí de quase um conflito a cada ano, né? Então isso tem aumentado, e a gente vê que no Antigo Testamento tem acontecido isso, mas não nessa total intensidade das coisas que tem acontecido no dia de hoje. Perseguições, Jesus menciona sobre perseguições. No momento, há mais de 70, em torno de 65 a 75 países mais ou menos, que tem perseguições contra os cristãos no mundo de hoje. Nós não temos esse problema, glória a Deus por isso. No Brasil também não tem, em alguns países da Europa, ou a maioria deles também não tem. Nós temos essa liberdade de expressão, de falarmos, de anunciarmos o Evangelho, mas em todo o mundo, mais de 70 países aí há perseguições, missionários estão sendo mortos, igrejas estão sendo queimadas, pessoas, familiares estão entregando seus entes queridos para serem, né, executados por conta do amor a Jesus Cristo, por conta dessa devoção, de ser um adorador de Cristo, né? Então as perseguições, as calamidades, as lutas, as pandemias, né, estão aumentando cada vez mais. Eu separei aqui 5 pandemias dos últimos anos para que nós possamos ter uma informação mais completa em relação a tudo isso que está acontecendo. E eu separei 5, mas existem muitas outras, as 5 piores que nós podemos assim, né, lembrar, que teve a peste bubônica, né, que foi aqui na Europa, conhecida também como a peste negra, que matou mais de 200 milhões de pessoas, de 75 a 200 milhões de pessoas. Que a varíola também, que assolou o mundo, assolou o mundo por mais de 3 mil anos. Agora ela foi erradicada no ano de 1980. Mas desde o princípio e primórdios aí da história, ela já vinha afetando inúmeras pessoas, inclusive aqui na Inglaterra também, a rainha pegou essa doença. No ano de 1980 ela foi erradicada, mas foi também algo que crescentemente matou muitas pessoas. Cólera, a gripe espanhola, que começou aqui também na Europa, também afetou o Brasil nessa época. Gripe suína, conhecido como H1N1. Aí tem gripe aviária, né? Mal da vaca louca, e dengue, chikungunya, não sei se essa é a pronúncia correta, né? Chikungunya. Tem tuberculose, também aí entra câncer, problema de coração, diabetes, que também é uma doença invisível, tem matado muita gente. Nós sabemos que eu lembro que quem tem mais de 30 anos hoje, lembra que quando a gente era pequeno, morria alguém de coração ou infarto fulminante, né? A gente falava, uma pessoa de idade. Hoje não tem, né? Hoje são jovens, são crianças que já nascem com problema de diabetes, outras que já nascem com câncer. Então essa pandemia, essa doença, esses problemas estão aumentando gradativamente e significantemente cada dia mais. Então isso mostra para nós que pouco a pouco, né, estamos encaminhando aí para a grande vinda, né, o dia vindouro do Senhor Jesus, que em breve vai estar assolando aí, né, já está assolando o mundo dessa maneira, mas para nós que cremos no Senhor Jesus, é motivo de glorificarmos ao Senhor e esperarmos a vinda dele. Vamos lá? Então vamos adentrar na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí em mãos, abra aí no livro. Vou fazer algumas referências que eu não falei da semana passada para complementar tudo isso que nós vimos, tá? Abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Vamos começar pelo livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 12, verso 4. Abra aí Daniel, lá no Antigo Testamento. Um dos profetas maiores, que é assim conhecido, né? Não que os outros sejam de valor insignificante ou menores, mas é por conta da escrita, né? Daniel capítulo 12, verso 4. O último capítulo aí do livro de Daniel. Verso 4 diz assim, o próprio Deus falando com ele: E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O próprio Deus está dando essa revelação para Daniel, dizendo: fecha esse livro até o final dos tempos, porque no final dos tempos a ciência se multiplicará. Esse é um dos sinais também da vinda de Cristo. Se nós analisarmos aí, vou usar o mesmo termo, há 100 anos, base de 100 anos atrás, há 100 anos atrás, o primeiro avião, né, teve o primeiro voo
de avião nesse período de 100 anos, né, com 16 passageiros. Hoje a gente vê os aeroportos lotados, hoje a gente vê pessoas, de noite está num continente, já amanhece em outro, cerca de 12, 15 horas de viagem, até mesmo 24 horas de viagem, já se encontra em locais longínquos, né, bem longe, diferente. Então você vê essa loucura dos aeroportos, aviões a todo momento. Você que mora aqui na Inglaterra, tem a possibilidade de estar próximo aqui do Heathrow, você vê que é em torno de 1 minuto e 30, desce um avião, se é isso que eu não me engano, 1 minuto e 30 desce um avião, ou a cada 45 segundos desce um avião. Então você vê que é o tempo todo aumentando cada vez mais, né? A gente vê que nesse período de tempo a tecnologia tem se aumentado, que é que Deus está falando. Naquele período das pessoas buscaram a ciência e o conhecimento, né, vai se multiplicar cada vez mais. Hoje você vê celulares, né, no período de 100 anos a gente não tinha nem o primeiro computador que foi criado era o tamanho de um prédio. Hoje no próprio celular a gente tem aí essa conexão com a internet, essa facilidade, essa desenvoltura da rapidez. Aí coloca 1 GB, 3 GB, você faz update a 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Agora as datas estão aumentando, você faz um plano de 60, eles te dão mais 60, 80, porque eles querem empreender. Então esse conhecimento tecnológico está avançando cada vez mais, está nos levando à proximidade de Jesus Cristo. Nós vemos que nesse período de tempo aí, dos últimos 100 anos, muita coisa mudou, principalmente em termos tecnológicos. Agora tem aplicativo, né? Os aplicativos, você quer fazer o pedido de uma comida, você vai no aplicativo e pede. E agora tem aplicativo também para fazer a aplicação de trabalho e assim sucessivamente. Então cada vez que passa, estamos mais próximos da vinda do Senhor Jesus. Tanto é que até as pessoas estão aí esperando, né, essa infiltração aí, ou essa declaração aberta desse chip, né? Uma declaração aberta, podemos assim dizer, eu posso assim dizer, que seria uma declaração aberta para que todos saibam que esse chip vai sair, né, vai ser implantado, que é o próprio livro fala isso, sobre a própria palavra de Deus fala isso. E eu tenho uma notícia para dar, não sei se os irmãos concordam, mas nós já estamos sendo chipados. Se você for analisar hoje, se você não tem um cartão de crédito, você perdeu o cartão de crédito ou perdeu o cartão do banco, você está em uma situação complicada, porque como é que você vai no banco? E o cartão é um chip. O celular que a gente usa é um chip. Se você é destro, você tem um chip na mão esquerda, na mão direita. E se você é canhoto, você tem um chip na mão esquerda. Se você pegar o celular, ele tem os dados dentro dele salvo de todos os locais que você foi, com o celular no bolso mesmo. Vai para o Google aí, você pesquisa, ele mostra os locais que você foi, o dia que você foi, quantas milhas você andou. Então, já estamos sendo monitorados. A única diferença é que o chip vai ter que sair da mão e ser implantado na pele. Então hoje estamos vivendo já um período aí, né, de sendo monitorados por tudo, pelo governo. Agora o governo tem esses aplicativos que nós tivemos que fazer aí aqui na Inglaterra, essa declaração para que o Citron, né, para poder fazer a declaração, muitas pessoas usaram o próprio celular. Então está tudo armazenado, as nossas informações estão sendo monitoradas 24 horas por dia e as pessoas estão esperando esse chip. Embora a palavra de Deus fala, né, que chip será implantado, mas se formos analisarmos essa implantação, essa averiguação da nossa vida, essa perda que nós temos da nossa privacidade, aos poucos ela está sendo tirada por conta dessa tecnologia aqui que o próprio livro de Daniel falou há muitos e muitos anos atrás. Então isso está provando que passos largos estamos caminhando sim para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a cada dia que passa, a cada hora que passa, eles estão inventando coisas novas, aplicativos novos, maneiras novas de nos prender, maneiras novas de nos entreter. Você vê que você está assistindo alguma coisa no celular ou no tablet, e daí já aparece uma outra imagem, já te prende naquilo ali. Às vezes você está assistindo uma pregação, ou ouvindo um louvor. Quando você vê, já entrou um outro vídeo, já entrou uma outra propaganda, já entrou algo que já te entreteu, já te tirou, né, jogos e assim sucessivamente. E eu tô generalizando, porque todos nós estamos propensos a tudo isso. Não é só porque é um ou é o cristão, não, é todo mundo. Todo mundo está propenso a isso porque eles estão, de uma certa maneira, tentando tirar isso de nós, tentando tirar esse desejo de falar de Deus, de buscar a Deus. Então eles usam inúmeras situações para que eles possam implantar o governo
esse governo que nós vamos falar agora, esse governo que estará aí, já está à porta para ser introduzido nos dias de hoje, que são um dos sinais, né, da vinda de Cristo. Tem coisas que precisam acontecer, já está acontecendo. Muitas pessoas não estão se dando conta disso, ainda estão se planejando, fazendo projeto para daqui 20, 30, 40 anos. Na evolução e na rapidez que as coisas acontecem nos dias de hoje, é um piscar de olhos e Jesus está voltando. É um piscar de olhos e o que precisa acontecer vai acontecer muito rapidamente. Então a palavra nos orienta: estejais preparados, pois não sabeis o dia e nem a hora que o Senhor virá, e a gente não sabe, né? Não é segredo a vinda de Jesus, ela vai ser repentina, porque nós sabemos que ele virá. Vai ser repentina, nós não vamos saber o dia, mas virá. E nós sabemos, não deixa de ser segredo, sabemos que a qualquer momento Jesus virá buscar a tua igreja. Vamos continuar. Alguns acontecimentos que precisavam acontecer, e esse acontecimento foi a chave de todos os outros. Há 72 anos atrás, vamos ler a palavra primeiro, que daí fica mais fácil para explicar. Isaías 66, verso 8. Em Isaías 66 tem uma profecia relacionada com Jerusalém, que foi quando Jerusalém, nós vimos na semana retrasada, os estudos sobre a destruição de Jerusalém, no livro de Esdras, livro de Neemias, e a gente viu alguma coisa relacionada ali com os cumprimentos, né, a construção do templo, os anos que foram levados, 140 anos de reconstrução. Mas tem uma profecia de Isaías que esse povo se reergueria novamente. E essas profecias se cumpriu, né, na era de hoje, há anos de hoje, há alguns anos atrás. Vamos ler a profecia primeiro, que fala assim, ó. Isaías 66, verso 8. Diz assim, ó. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode-se aí fazer nascer uma terra em um só dia? Nascerá uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu luz aos seus filhos. Essa profecia, os acadêmicos eles relatam que esse é relacionado com o retorno de Jerusalém. Após o período babilônico, Jerusalém voltou, né, à construção. Depois teve a destruição do templo, o templo de Jesus que nós vimos semana passada. Então tudo está relacionado. Pode ver que todos os acontecimentos da Bíblia é tudo relacionado um com o outro. Deus faz as coisas perfeitamente e nada sai do controle de Deus. Então nós vemos aí que todos esses acontecimentos eles estão relacionados umas coisas com outras, tanto o Antigo como o Novo Testamento, que faz essa ligação. E agora no ano de 14 de maio de 1948, retornou para Jerusalém essa nação, os israelitas, né? Eles retornaram para Jerusalém. E agora anos, se não me engano foi no ano passado, o próprio Donald Trump, ele pegou e colocou Jerusalém como a capital agora, que antes era Tel Aviv, né? Agora mudou para Jerusalém. Então eles foram reconhecidos, agora a ONU reconheceu eles como nação. Então, é a única nação que nós podemos assim analisar que precisava desse cumprimento bíblico. E esse retorno desse povo, do povo israelita a Jerusalém, a Israel, a sua terra natal, é a chave que precisava para que todos os acontecimentos tivessem mais ênfase. Então, o que seja, foi a chave que virou. Foi a chave que virou para os acontecimentos que Jesus fala no capítulo 24, dos acontecimentos darem mais ênfase e as dores de parto, as contrações das dores de parto aumentar cada dia mais para que a vinda do Senhor Jesus aconteça. Esse acontecimento desse retorno de Jerusalém dá-se hoje 72 anos, 1948, 14 de maio foi agora. Recentemente teve aí o aniversário o aniversário deles foi 14 de maio, aniversário desse retorno, né? 72 anos que eles já retornaram e estão já se preparando, estão já, né, buscando o retorno, a reconstrução do templo. Vale lembrar que lá em Jerusalém tem uma mesquita que chama o Domo da Roca, que está construído sobre o Monte Moriá, que é onde é o templo, né, o Monte Moriá, onde Abraão levou seu filho para poder ser imolado. Ali foi construído o Templo de Jerusalém, que depois caiu no ano 70, né, da era cristã, foi derrubado pelo imperador Tito, pelo comandante Tito, foi saqueada, foi destruída e está ali. Hoje só tem o Muro da Lamentação, que nós sabemos muito da história, né, que tem o Muro da Lamentação. Então eles estão aguardando aí, né,
algo que aconteça para que eles possam estar reconstruindo esse templo, porque é a única nação que não tem o templo. Então nós podemos aí dizer que essa foi a chave de todos os acontecimentos que estão acontecendo dia após dia, né? E dias após dia, quando a palavra fala olhai para a videira, olhai para a figueira, quer dizer, olhai para os acontecimentos que estão acontecendo em Jerusalém. Porque os acontecimentos que estão em Jerusalém estão nos indicando que dia após dia estamos mais próximos da vinda de Jesus Cristo. Então são estudos escatológicos que nós precisamos estar atentos. Embora eu e você, nós não precisamos estar querendo saber o dia que Jesus virá. Mas nós temos por obrigação, como cristão, de entender que os acontecimentos estão passo a passo acontecendo, para que nós possamos estar atentos, preparando-nos para o dia vindouro do Senhor Jesus, que virá, né, em breve e repentinamente ele virá. Do dia para a noite, ou a qualquer momento, ele pode estar vindo. Continuando. Então, no ano de 1948, eles retornaram, né, virou essa chave, só que precisa acontecer um outro acontecimento, que embora podemos assim dizer, já estamos vivendo, ou ele já está vivendo em nosso meio, que é esse levantamento aí, né, do anticristo, da nova era, desse novo governo que vai trazer paz no mundo, a paz mundial e assim sucessivamente, que é o que o mundo está aí já preparando para essa vinda do anticristo. Então o anticristo é mencionado no Apocalipse inúmeras vezes, né? O falso profeta, a besta, que é tudo relacionado aí com o novo governo, o governo milenar, o governo que estará reinando na grande tribulação. E Paulo dá algumas referências interessantes e importantes em relação a isso. Vamos ler. Abra sua Bíblia aí, lá no livro de 2 Tessalonicenses. Vou até pegar uma outra versão aqui. Vou pegar uma outra versão, fica mais fácil para entender. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. O fim está próximo, mas há algo que ainda precisa acontecer. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vou começar do verso 1 e do 3 ao 4, vamos do 1. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos que vós não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer se procedesse de nós, como se no dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Vou dar uma pausa aqui. O dia vindouro do Senhor Jesus, primeiramente, precisa acontecer a apostasia. A apostasia é o afastamento das coisas de Deus. Negar a Deus, não querer saber de Deus, buscar as coisas do mundo. E então vai haver essa apostasia que o próprio Jesus fala no capítulo 24 de Mateus. Então, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, as pessoas vão abandonar a sua fé, as pessoas vão deixar de mão isso, não vai querer saber de Jesus, não vai querer saber das coisas de Deus, das coisas de igreja, de nada. Eles vão levar a vida deles por eles mesmos, surgindo assim, e se manifeste o homem do pecado, o anticristo. O homem do pecado é o anticristo, o filho da perdição, ou seja, o enviado, o próprio enviado. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Todas as coisas sagradas ele vai se opor. O anticristo, na própria palavra fala, tudo aquilo ou todo aquele que é ante as coisas de Cristo, que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo ensinava, estava ensinando os Tessalonicenses. E aqui no verso 4, no finalzinho, diz assim, de sorte que se assentará, ou seja, reinará, estará, ou está tomando lugar, no caso, como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Que templo é esse?
esse é o templo que será reconstruído, que a palavra dá-se a entender que ele vai reinar num templo, que possivelmente é o templo que eles vão reconstruir de Jerusalém. Alguns acadêmicos defendem a ideia nesse sentido, que é um estilo de governo, porque a própria Jerusalém representa, né, no âmbito... Quando você estudar o livro quando você estudou o livro de Apocalipse ou estudar o livro de Apocalipse, você vai entender que no âmbito espiritual e no âmbito físico relacionado com o livro de Apocalipse, Jerusalém é o governo espiritual, ou seja, o governo que vai reger a religião, no caso, religioso, e Roma seria aí o governo físico, né? O que estaria regrando tudo isso. Mas aqui o anticristo vai reinar, vai trazer paz, vai ser um ser humano que provavelmente já esteja vivendo em nosso meio, a gente não sabe, mas isso não cabe a nós saber quem é e nem dizer é o fulano, é o beltrano, isso não nos cabe dizer isso, porque a palavra diz que no momento certo ele mesmo vai se pronunciar, o próprio Deus vai dar essa autorização a ele para que se pronuncie ao mundo. Então não cabe nem mim nem você ficar procurando na internet quem é esse, quem é o fulano, se é dessa nação, se é daquela nação, se é esse líder, se é aquele outro. Não nos cabe, não nos diz respeito. O que nos diz respeito é: Jesus virá, estejais preparados, porque ele virá e está muito próximo dessa vinda. Então Paulo está aqui, né, assegurando com as suas palavras e dizendo que o anticristo virá num período de apostasia, as pessoas vão se afastar do amor de Cristo, as pessoas vão desvanecer, vão se enfraquecer, mas ele está dizendo: estejai firmes, procurai entender os ensinos, né? Esteja se orientando nos ensinos que foi passado, naqueles ensinos que eu te disse, né? Que eu te ensinei antes quando estava com vocês. Então essa necessidade também é uma das que precede, um dos acontecimentos que vai preceder, né, a vinda do anticristo, que é a apostasia. O amor de muitos se esfriarão, muitos, por aumentar a iniquidade, muitos vão desvanecer, até os escolhidos, né, que a palavra fala, até os escolhidos serão enganados. Então você vê, então a performance, né, desse anticristo será tão vai convencer tantas pessoas que muitas pessoas vão deixar e vão começar a acreditar. Vai ter a paz mundial, né? No período de paz mundial, vai ter aliança mundial, a fome vai ser sanada por um período de tempo, obviamente, até que venha o período da grande tribulação, que a palavra nos instrui no período da grande tribulação. Essas pessoas vão viver um período de paz momentaneamente ou supostamente segundo a vontade e o querer dele, porque a palavra fala que ele faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Daniel capítulo 11, verso 36. Vamos ler Daniel capítulo 11, que aí fica mais fácil para entender. Daniel 11, 36. Desculpa que eu lembrei na hora aqui. Então tudo isso precisa acontecer para que o reino, né, do anticristo venha estar sobre a terra. Daniel 11, 36 diz assim, ó: este rei fará conforme a sua vontade. Este rei está falando sobre o anticristo. Esse rei fará conforme a sua vontade, vontade própria. E se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. O Deus aqui que está na Bíblia, letra minúscula, tá? Sobre todo Deus. E falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses. Ou agora maiúsculo, contra o Deus. E será próspero até que a ira se complete, ou seja, ele vai ter uma permanência de Deus para reinar. Deus vai dar a permanência para ele, para que reine, para que ele venha fazer segundo os cumprimentos da palavra de Deus. Porque aquilo que está determinado por Deus será feito. Então, ele vai se exaltar. No livro de Apocalipse fala que vai ter performance de milagres. Ele vai trazer a paz mundial, vai ser uma pessoa eloquente, convincente, que vai trazer essa convicção, né, no mundo, a paz mundial. Então ele vai ter a convicção pelos seus atos, pelas suas ações, e vão convencer muitas pessoas, e é onde muitos vão se afastar, né? No sentido, mas se Jesus não fez nada e chega esse governador aí, né, e está fazendo, é onde muitas pessoas
fracas na fé, que não têm o conhecimento que a palavra traz, vão acabar caindo nessa armadilha, ou trampa, como diz o espanhol, né? Vão acabar caindo nessa armadilha que a própria palavra de Deus já está nos alertando. Tem a palavra de Deus escrita aí há bem mais de 2000 anos, está trazendo essas informações. Por isso que é de vital e necessário que nós venhamos estudar, venhamos ler, estudar principalmente o livro de Apocalipse juntamente com o livro de Daniel, para que nós não sejamos enganados. Não tenha medo de estudar o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é uma revelação para os nossos dias. Então ela traz toda essa informação que quando você vê uma pandemia, quando você vê algo que está acontecendo, você não vai temer. Você vai entender, nós vamos entender que tudo está no controle de Deus. A qualquer momento Jesus voltará e nós precisamos estar firmes nos pés do Senhor, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que Ele virá, mas estejais preparados, porque Ele virá. A certeza que nós temos é que Jesus virá. Que Jesus virá. Agora, quando que vai acontecer? Pode se perguntar, mas irmão, quando que vai acontecer esse levantamento do anticristo? Porque se o templo ainda não foi levantado, né? O templo ainda não foi levantado. Qual é esse templo aí, então, que ele vai reinar? Pode ser um sentido figurado? Pode ser um sentido figurado. Mas que o templo vai ser levantado também é uma hipótese muito grande. Para quem é uma das nações que está se tornando cada vez mais rica, uma menor e mais rica, que é Israel, que é o povo de Judá, de Jerusalém, para construir um templo desse daí não leva muita coisa não, é coisa de dias, rapidinho assim, levanta. Você vê aqui, eu trabalho na construção civil, você vê que casas são levantadas em questão de dias. Já está coberta e 3 semanas a casa ela é levantada da base e entrega para o cliente de 3 a 4 semanas, a casa de 4 quartos. E aí você pensa de uma nação que tem dinheiro, que tem investimento, e que todo mundo, todos os seus servos e conservos, todos os seus adoradores ali estão com o mesmo foco, investindo dinheiro para que o templo seja levantado. Então, são questões aí, dizemos aí de anos, 1 ou 2, 3 anos, 4 anos, não se sabe, não podemos ter exatidão nesse sentido porque ninguém sabe, né? Mas há possibilidade de acontecimentos vindouros da vinda de Jesus cada vez mais perto. Vamos à palavra de Deus, 1 João capítulo 2, vou complementar aqui com o versículo, que diz assim, vamos lá, 1 João capítulo 2, verso 18, 1 João capítulo 2, verso 18. João dá uma advertência contra os anticristos que diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. O que ele vai usar? Ele vai usar essa artimanha de paz. Ele vai usar, aqui João está referindo também à própria revelação do anticristo, né? E também ele fala dos anticristos que saíram do meio do povo de Deus. Ele vai usar dessa artimanha da paz mundial. Porque quem é que não quer paz no mundo? Quem é que não quer cessar a fome da sua família? Quem é que não quer um emprego melhor? Quem é que não quer viver em paz, em segurança, em relação a roubos, a furtos, a droga? Quem é que não quer? Quem é que não quer o melhor para a sua família? Todos nós queremos. Então esse estilo de política, essa nova era, esse novo modelo de governo vai trazer tudo isso. Então as pessoas vão olhar e vão falar, não, mas realmente está surtindo efeito. Realmente as coisas estão acontecendo, realmente o mundo está entrando num patamar diferente. É mundial, não é só em localidades não, vai ser mundial. Então a fome vai ser cessada, vão criar sistemas de governo, vão ter aplicativos, não vai ser usado mais dinheiro. Né? Você vê que hoje está tendo esse tipo de implantação desse chip aí. Né? Então as pessoas vão ter... Hoje você vai no mercado, você vê, pessoas não compram mais um cartão, eles colocam o telefone
ali no contactless ali e faz o pagamento. E se o chip tivesse no braço? Ele está na mão, mas se ele tivesse no braço, você encosta ali. Então, são passos pequenos para que isso aconteça. Então, tudo isso vai beneficiar, porque na verdade, se nós formos analisar a nossa vida hoje, né, quem trabalha com dinheiro, mexe com dinheiro na mão, né, em moedas, espécie, são poucos que assim são. Mas na verdade, se você olhar a nossa vida, nós temos apenas números na conta bancária. Você vai no mercado, você usa o cartão, deu tantos números, você vai lá, passa, paga os números. A empresa, quando te paga, ela paga em números. Quem tem dinheiro hoje é o banco, na verdade. Se você for no caixa eletrônico e tira ali 20 libras, ela vai te dar uma nota de 20 libras. Mas se você for na mercearia ou no mercado e comprar e pagar e for 20 libras, 30 libras, você não tem dinheiro, você vai pagar o número, com o número que você tem na conta. Então, na verdade, nós estamos sendo manipulados, né? Nós estamos sendo, a cada dia mais sendo escravos de tudo isso. É onde está aí se enquadrando a vinda de Jesus Cristo todos os dias. Mas quem que não quer essa comodidade de saber que você vai ter condições, né, no mundo, o mundo vai sair dessa crise, todo mundo vai estar no mesmo patamar, todo mundo não vai ter mais fome, né? Tantas crianças morrendo de fome, tanta violência no mundo inteiro, e essa paz vai trazer isso. Então as pessoas estão almejando e realmente as pessoas serão enganadas por esse estilo de sistema. Mas eu e você temos que ter a consciência que Jesus está voltando. Tudo isso vai acontecer porque é cumprimento bíblico. Tem coisas que vai acontecer que Deus pode abrandar, mas precisa acontecer. Que nem no caso de guerras, no caso de pandemias. Nós passamos agora um período de pandemia da Covid-19, mas pode vir uma outra Covid ou pode vir uma outra coisa, a gente não sabe. Mas Deus pode abrandar, Deus pode curar, Ele nos livra no meio dos problemas, Ele nos dá a orientação que nós precisamos. Infelizmente, algumas pessoas se foram, mesmo sendo cristão, não tem essa de que crente não morre, não, morre sim, cristão morre sim. Então, nós temos que estar preparados todos os dias, porque a qualquer momento pode surgir uma outra pandemia, pode surgir uma guerra, pode estourar uma guerra. Agora está tudo calmo, tudo tranquilo, mas daqui uns dias, essa pandemia que surgiu do Covid-19, nós, os irmãos bem sabem, estávamos à beira de uma terceira guerra mundial, quando teve aquele problema lá com os Estados Unidos e com a outra nação. Então, quase surgiu uma terceira. Aí surgiu o Covid-19, abrandou tudo. Temos aí pandemia no Brasil, que está matando muita gente. Então está tudo ofuscado. Mas daqui é um ciclo. A nossa vida é um ciclo. E todos os dias ela acontece de maneiras diferentes. Todos os dias. O que eu estou vivendo hoje, talvez os irmãos não estejam vivendo. Mas aquilo que os irmãos estão vivendo, outras pessoas vão estar vivendo um ciclo. Então o ciclo se repete. E cada vez que esse ciclo se repete, nós temos que estar mais apegados a Deus, para que nós possamos passar por tudo isso ganhando experiências e esperando em Cristo Jesus a vinda dele. Então nós estamos, como o irmão costuma dizer, estamos num processo de todos os dias, num processo de salvação, num processo de reciclagem, num processo de livramento daquilo que nos prende, num processo de aprendizado, num processo de conhecimento das coisas de Deus, num processo de restauração, num processo de aprendizado como ser um pai, como ser um filho, como ser uma esposa. Então todos os dias vivemos esse processo de reciclagem. A todo momento a palavra nos instrui. Você pode ler a Bíblia todos os dias e todos os dias ela fala de uma maneira diferente. Você pode, antes de ontem mesmo teve a live do pastor Pierre, falou de uma maneira diferente. Semana que vem o pastor Pierre vai trazer outra mensagem, vai falar de uma outra maneira. Semana passada tivemos estudos com a irmã Thaís, com o pastor Cido. O que eu falei semana passada está mudando hoje. Então todos os dias, uma palavra fala, a palavra se renova a cada dia. Então todos os dias são tratados de coisas diferentes, porque nós estamos num ciclo de reciclagem todos os dias. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza: Jesus virá e muito em breve ele virá. Os acontecimentos vindouros estão cada dia mais aumentando, estão cada dia mais fazendo com que as coisas venham trazer Jesus cada dia mais próximo da gente. E nós precisamos entender que em breve o Senhor Jesus estará batendo a porta, ou nós estaremos indo para Ele, ou Ele estará vindo aí repentinamente buscar a tua igreja. Último versículo e eu termino aqui. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. 1 Pedro 4, 7.
Aleluia. Diz assim, vamos ler. O fim de todas as coisas está próximo. É Pedro dizendo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça o que com força que Deus provê, de força que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem seja glória, o poder para todo sempre. Amém. A palavra de Deus nos exorta da seguinte maneira. Temos um chamado da parte de Deus. Estamos vivendo um período de pandemia grande, pequeno, duro, difícil. Vivemos períodos aí anteriormente, há cerca de 10, 20 anos. Faça uma análise na sua vida do tanto até onde você viveu no dia de hoje. Que todas as coisas que você passamos e estamos passando, e assim sucessivamente poderemos passar daqui em diante. E de todas as vezes que o Senhor zelou, de todas as vezes que o Senhor cuidou, de todas as vezes que o Senhor não deixou faltar, de todas as vezes que o Senhor passou pela prova juntamente conosco. Tudo está no controle do Senhor. A nação, a minha família, a sua família, a igreja, os acontecimentos, as guerras, os dias de paz, os dias tribulosos, os dias de luta, os dias de doença, os dias de pandemia, os dias de sarar a terra. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas. E o tempo que você está vivendo, o tempo que eu estou vivendo nos dias de hoje, nos traz a seguinte reflexão. Preciso me apegar mais a Deus todos os dias. Porque o amanhã pertence a Ele. Não sei o que vai acontecer amanhã. Mas nós precisamos entender que todos os acontecimentos mundiais nos últimos 100 anos têm feito com que Jesus esteja cada vez mais perto da sua vinda. O que eu e você precisamos entender dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos, dentro das lives que nós estamos ouvindo, que nós estamos sendo edificados por todas elas, é que sou completamente dependente do amor de Jesus Cristo. Sou completamente dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso, não posso desanimar. Não posso olhar para trás, não posso comparar a minha vida com a vida do irmão. Não posso comparar a minha vida com as pessoas de outras nações. Eu preciso olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé, porque é de lá que virá o nosso socorro. É de lá que vem o refrigério, é de Jesus que traz o Espírito Santo que nos fortifica. É o mesmo Espírito Santo que nos convence do erro, do pecado e que nos dá força para continuar. Quando nós olhamos as pandemias, os problemas, as guerras, podemos entrar em desespero. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que Ele disse, eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós entendemos que no mundo teremos aflição, mas Jesus venceu o mundo e Ele está conosco. O que eu e você precisa fazer é estar com Ele todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por poder mais uma vez estar contando com a presença dos irmãos. Que Deus possa estar te abençoando grandemente. Foi apenas um complemento de tudo que nós precisávamos falar. Espero que tenha sido de vital importância. Mas não fique só nas minhas palavras. Vá fazer uma releitura, leia, busque. Procure estudar os acontecimentos vindouros, os acontecimentos que já aconteceram, os cumprimentos bíblicos. Se oriente, não se deixe enganar por palavras vãs. Cuidado com o que você assiste na internet. Cuidado com o que você vê. Nem tudo que diz ser da parte de Deus é. Tem muitos ensinos falsos, errôneos por trás de tudo isso. Então tome cuidado, busque a orientação do Espírito Santo, porque Ele vai te guiar nos estudos, Ele vai te guiar. Né? Eu sei que tem irmãos que gostam de outros pregadores, que gostam de assistir outros cultos, enfim. Assista, mas saiba tirar o filé do peixe e separar o espinho, coma só o filé. E que você vai ser edificado
pela palavra de Deus. Amém? Vamos estar orando pela sua vida, pela vida dos enfermos, de todos aqueles que estão passando por situações difíceis no momento, que você possa estar mencionando aí, não sei se os irmãos colocou, mas o pastor tem lá o caderno de oração, vamos estar orando em menção daquele caderno, né? Está para que Deus possa tocar, abençoar, para que você venha dar testemunho, glorificar a Deus. Muitos testemunhos nós cremos que assim já temos, né? Vamos ter muito mais. Então que Deus possa abençoar, que Deus possa estar intercedendo com sua mão de poder sobre a vida de todos, né? Aqueles que não têm ainda, não conhecem a Deus, que eles possam, o Espírito Santo possa estar fazendo a obra. Nós falamos da palavra de Deus, mas quem convence é o Espírito Santo. Então nós estejamos aí orando uns pelos outros, nos fortalecendo no Senhor, porque nós estamos crescendo. Esse período de pandemia não foi para destruir ninguém, não. A gente pode analisar que a igreja, né, em si, nós como igreja, estamos crescendo cada dia mais, estamos nos fortificando, fortalecendo. Aquele que não está crescendo é porque não está buscando, né? Mas posso assim dizer que estamos sim crescendo, nos fortalecendo. Esse período de 40 dias aí, quarentena, que é chamado quarentena, 40 dias, mas já passou muito de 40 dias, e a gente vê, podemos comparar assim com os períodos, né, que a palavra fala de 40 dias no deserto, onde é fortalecimento, crescimento, e que vem trazer para a gente o entendimento e a dependência total de Deus. Se você está se sentindo assim, glória a Deus, porque é isso que Deus quer, que você sinta dependente dele em tudo. Amém? Vamos orar. Pai, soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, graças te damos, ó Deus, pela tua imensa misericórdia. E queremos, ó Pai, neste momento, Senhor, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado em nossas vidas, por estes momentos, Senhor, dessas lives, na qual nós temos falado do Teu amor e aprendido uns com os outros. Que o Senhor esteja, ó Pai, neste momento intercedendo pela vida, Senhor, desses aí que estão sendo mencionados, daqueles nomes que estão marcados naquele caderno, Senhor, que o Senhor esteja trazendo vitória, esteja trazendo renovo, restauração, cura de câncer, Senhor, curas de enfermidades, esteja batizando com o Teu Espírito Santo, renovando os Teus servos, trazendo o refrigério da alma, e que o Senhor esteja visitando, Senhor, dando a graça da Tua presença, o refrigério, e que o Senhor esteja renovando forças, ó Deus, e que eles não venham desvanecer, mas que Ele venha olhar para Ti. Sabemos, ó Pai, que muitos têm vivido os problemas difíceis, Senhor, tribulações, mas que o Senhor é poderoso para estender a mão, para carregar, para levar, para redarguir, para orientar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe esses que assistiram essa live, e aqueles que estarão assistindo posteriormente, e que o Senhor os abençoe grandiosamente, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome e crescimento do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, Senhor, que Deus abençoe grandemente, que o Senhor possa reinar no seu coração, na sua vida, te dar a orientação que eu e que você precisamos todos os dias, porque nós somos carentes e necessitados da presença e da graça e misericórdia do Senhor todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam na minha vida, na minha família e seja com todo o povo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha um resto de noite abençoado para você que está aí no outro continente, né, no Brasil, em outros continentes, e para você que está aqui na Europa, que Deus te abençoe grandemente e que o Senhor te guarde, te livre de todo mal, te dê uma noite de sono abençoada. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã teremos mais. Pastor José Aparecido vai estar fazendo a sua live do estudo. Não deixe de acompanhar. Compartilhe, coloque lá, curta lá, faça a sua inscrição lá no Facebook, no YouTube. Compartilhe, dá o like, coloca lá a inscrição e coloca também a notificação. Toda vez que o vídeo for colocado, for um vídeo novo colocado, você vai receber a notificação. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço a todos.